E aí, pessoal, começando mais um episódio do videocast Sem Contraindicação, videocast da Unimed João Pessoa. No episódio de hoje, nosso tema é corrida, um dos esportes aí mais antigos do mundo. E a gente traz esse tema porque no dia 1º de dezembro vamos ter aqui em João Pessoa a corrida da Unimed João Pessoa. Vai realizar aí essa corrida de rua para toda a família. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes de como se inscrever, quais os percursos e tudo mais. Mas aqui no nosso videocast, além de falar sobre a corrida, a gente tem a missão também de falar e de trazer dicas para você que está querendo aí iniciar, começar no esporte, nessa prática de atividade. Também para você que já pratica e quer ficar cada vez mais por dentro dos benefícios, dos cuidados também, tá bom? E aí, a corrida está cada vez mais popular. Em 2023, o esporte mais praticado do mundo, já pensou? Isso de acordo com um relatório de um aplicativo de corrida, ciclismo e trilha, com mais de 120 milhões de usuários. Não é para menos, esse esporte traz aí vários benefícios para a saúde física, como a perda de peso, por exemplo, a melhora do sistema cardiorrespiratório, também é importante para a saúde mental e muito mais. A gente vai descobrir um pouco mais sobre essa prática hoje com dois médicos especialistas aqui conosco, Dr. Remo Soares, ortopedista. Seja bem-vindo ao nosso videocast. Muito prazer, Linda. Que bom dividir esse momento aqui com vocês. E já aproveitando, dizer que estamos juntos, né? No dia 1º lá. Isso. Já está inscrito, doutor? Já, sim, claro. Olha aí, no tá primeiro vendo? dia que abriu a inscrição, já fiz. Que bom. E a gente aqui aproveita para convidar os colegas, né? Sim. Demais colaboradores, os clientes, Isso. a toda a população de João Pessoa, que correr aqui em João Pessoa é um cartão postal, né? Essa orla aqui, a gente tem uma orla maravilhosa aí, assim. É verdade. E a gente conta com a participação de todos, que já vai ser em dezembro. Vai ser uma confraternização também, junto com a gestão da Unimed, que tem proporcionado tantas coisas assim, inovadoras e boas assim, como essa aqui. Que bom. Aqui conosco também doutor João Modesto, que está aqui mais uma vez nos dando a honra. Ele que é endocrinologista, também vai colaborar com o nosso tema de hoje. Seja bem-vindo, doutor João. Muito obrigado, Linda. Inclusive, é uma oportunidade de falar de algo tão benéfico para a saúde humana, como seja a atividade física, Sim. que pode ser praticada em qualquer fase da vida. Olha aí. Teve época em que a gente se pensava que a atividade física era para indivíduos jovens e para crianças, né? Idosos tinham que repousar. Até não faz tanto tempo assim, o indivíduo que tinha um infarto, uma receita básica era repouso. E hoje em dia a gente sabe que essas coisas inverteram, porque a atividade física só traz benefícios. Isso. Então, é uma oportunidade para a gente tratar desse assunto hoje aqui. Muito bem. Antes da gente começar a nossa conversa, antes de trazer mais informações sobre a corrida, deixa eu convidar você para acessar os nossos canais de comunicação, tá? Se você ainda não está inscrito no nosso canal aqui no YouTube, inscreva-se, tá? Para ajudar o engajamento desse conteúdo, um conteúdo tão importante que fala sobre temas tão relevantes para a vida de todo mundo, precisa chegar ao maior número de pessoas. Então, com isso, a gente conta com a sua ajuda para que você possa curtir esse vídeo aqui, esse episódio, também encaminhá-lo para outras pessoas, os amigos aí da corrida, né? Você que pratica já, ou você que ainda não pratica, mas quer, manda para um amigo, manda para a família, para estimular essa turma toda a praticar atividade física e a corrida também. Combinado? Estamos no Spotify, estamos no Instagram, @Unimed João Pessoa, e nós temos uma página exclusiva do nosso videocast no portal da Unimed. Acesse lá, unimedjp.com.br/sem contraindicação. Tá bom? Agora sim, deixa eu começar a nossa conversa falando sobre a corrida. Já falei que vai ser no dia 1º de dezembro. Certo? E nós vamos ter o percurso de 5 quilômetros, de 10 quilômetros e um terceiro percurso de 1 quilômetro, que é para estimular a família inteira aí. Então, criançada, idosos que ainda não tem, né, o pique, não faz atividade física, está no sedentarismo, é uma oportunidade de participar também devagarzinho ali, né, num percurso menor, mas participando desse momento que vai ser muito importante. As inscrições continuam abertas. Para fazê-la é só acessar unimedjp.com.br/corridas Unimed, a página oficial aí da corrida, tá? E aí, o que acontece? Clientes
funcionários e médicos cooperados da Unimed João Pessoa pagam um valor diferenciado. Linda, não me enquadro em nenhuma dessas opções. Não tem problema, nós fizemos um cupom de desconto para você. Acesse lá, tá? Para você que não é cliente ainda da Unimed, tem um desconto de 20%. Você vai preencher o formulário da inscrição e escolher a modalidade. Basta clicar na opção que tem lá do cupom Unimed JP, que você vai ganhar aí o 20% de desconto, tá? Unimed JPA, para você ter o seu desconto e fazer a sua inscrição. A largada da prova vai ser no Largo da Gamileira. Teremos um percurso aí com um cenário lindíssimo, né? Que a nossa orla não deixa em nada a desejar, muito pelo contrário. E então a corrida vai ter esses percursos para você aproveitar, tá bom? E aí o que é que acontece? Para participar é preciso que o adulto e a criança, tá? Você que tem criança, você que tem filho e quer também inscrevê-lo, você precisa também estar inscrito, tá? Não vale só inscrever a criança. A criança tem que estar acompanhada aí também de um adulto que esteja inscrito também na corrida, tá bom? Para dar tudo certo. E aí eu vou começar a nossa conversa falando sobre rotina de exercícios físicos. O Dr. Remo já disse que está inscrito na corrida. Isso. Já vi que é praticante de atividade física. Me conte qual. Eu faz tempo, né? Isso é um hábito, né, que a gente adquire e quem ainda não tem, que procure fazer, porque, como o João bem disse, em todas as idades, e eu diria até assim, com a idade mais avançada, é que é importante você ter. Você não imagina o quanto é importante a musculação para quem tem mais de 50 anos, de 60 anos, né? Então, faz algum tempo que eu faço e para correr, principalmente, você tem que ter, né? Você tem que ter o fortalecimento, a prevenção das lesões, enfim, tudo isso aí. E na sua mente você está preparado para fazer uma corrida adequada à tua distância, né? Uma corrida própria, pessoal, né? Aquela corrida que você vai fazer e não vai se desgastar, né? Tudo tem seu tempo, né? Às vezes você quer evoluir para um volume maior, mas vai acontecer progressivamente, com o tempo você consegue, né? Quantas vezes por semana o senhor consegue fazer a sua atividade física? Eu corro umas 3, às vezes até 4 vezes na semana. Olha né? aí. Todos sabem que tem aquele longão, Um né? longão, a né? sexta-feira à noite é dormir cedo, né? Quem corre sabe disso, verdade, né? é Na programação da sexta não me chama. No sábado, estou dentro. Tudo bem. Doutor João, o senhor pratica que tipo de atividade? Eu pratico atividades de caminhadas, mas principalmente pilates. O pilates, inclusive, mudou muito o meu bem-estar. Dores articulares, alguns movimentos que eu tenho dificuldade de fazer, o Pilates realmente veio consertar tudo isso. Legal. E eu faço já há cerca de uns 6 anos, né, o Pilates, quando eu comecei, Sim. e evidentemente eu vi quanto tempo eu perdi não tendo começado antes. Realmente é algo que, principalmente na minha faixa etária, cai muito bem. Eu estou muito satisfeito com ele. Olha, e pratica atividade quantas vezes por semana? Olha, praticamente quase todo dia. Né? As caminhadas são quase diárias, o Pilates são 2 vezes por semana. Sim. Agora, fora isso, também eu me preocupo com a alimentação, com o meu peso, porque tem um dado curioso, viu, Linda? Sim. Que chama a atenção, só 30% dos adultos no Brasil costumam fazer atividade física, o que é pouco. Nossa. Veja bem, desses 30%, só 5% fazem realmente por gosto, por achar que faz bem. E 25% fazem por obrigação. Tiveram algum problema ou tem algum problema de saúde, então foi indicado. Quando na realidade precisa reverter esses números, porque a atividade física, no fundo, é saúde. É saúde física, é saúde mental, até saúde espiritual. Sim. E a gente deve realmente forçar isso aí nesse sentido. Doutor Remo, falou de uma coisa que me chamou muita atenção. Muitas pessoas nunca fizeram nada, estavam no sedentarismo. Aí começam a correr, né? Vem essa vamos dizer assim, essa onda ou essa moda, né? Da corrida, todo mundo correndo e tal. E aí já quer correr, já quer, tipo, fazer uma distância longa. Já quer começar, né? Em alta performance. Qual a orientação que o senhor dá para quem nunca correu, mas quer começar a praticar esse esporte? Como começar? Inicialmente precisa fazer uma avaliação médica, né? Um cardiologista, enfim, para ver que realmente está apto, né? Isso aí é uma questão de segurança, é muito importante. E depois
fazer a musculação, por exemplo, para quem corre, ela é fundamental, tá? Fazer uma musculação, enfim, e começar a correr. Para correr, é uma das corridas, é um dos esportes popular que você... Basta um tênis e uma roupa, não precisa estar. Hoje em dia a gente vê muito look aí, caro, de tênis, muito... Né? Mas não precisa tanto para você começar a correr. Inclusive até os investimentos de um relógio para marcar, tudo isso é secundário, né? Isso aí vem se você gosta de correr e vai realmente partir para outra distância e fazer disso um hobby teu assim, aí tudo bem, aí você vai fazer esse tipo de investimento, mas tudo a seu tempo, né? Então você não pode começar a correr e já pensar em fazer 10 e fazer 21, né? Mas que faça 3, 5, 6, daqui a pouco tu está fazendo o percurso que quer. Agora, isso é importante que tenha a responsabilidade, que tenha um profissional por trás que oriente, né? Tem muitos grupos aí que tem o pessoal preparado, que faz a planilha, que faz o planejamento para isso aí. Eu me acosto ao que João falou agora. Olha, eu vou te dizer, os benefícios do Pilates é incrível, né? Eu passei a fazer o Pilates porque estava lesionado e fui para um colega, isso tem uns 8 anos. E depois de fazer infiltração, de fazer algumas coisas no meu joelho, e aí ele me disse, olha, tu faz isso que tu vai ficar bom. Faz o Pilates, tu vai ter um alinhamento de bacia, de joelho, enfim, e tu vai ficar bom. E realmente eu quase não lesiono mais depois que passo o Pilates. Mas, e outra coisa, quando lesiono, supero fácil. Tá? Então, é importante isso que ele está dizendo aqui, que muita gente, às vezes, a gente não tem a prioridade hoje, vamos dizer, do Pilates, né, com musculação, mas é que é fundamental. Quem puder fazer os dois, ótimo. Doutor João, eu vou pegar o gancho do doutor Remo para falar dessa questão de vai começar uma atividade física, sobretudo a corrida, né, que é o tema do nosso episódio de hoje, procurar também profissionais, né, para ajudar, né? Por exemplo, na alimentação, ajudar na questão cardiovascular, enfim. Conte para a gente qual é a importância, né, de se ter essa atitude de buscar essa ajuda com esses profissionais. A primeira coisa que tem que a consciência de que é preciso fazer atividade física. Sim. Então, conforme já dito aqui, né, por mim e por Remo, em qualquer idade pode ser feita. É evidentemente que quanto mais a idade avança, cuidados devem ser maiores. Daí o interesse em fazer uma avaliação cardíaca, para saber até que ponto o indivíduo poderia fazer determinadas coisas. Claro que uma atividade física de uma pessoa com 30 anos de idade não vai ser igual àquela que faz de 80 anos, ou vice-versa. Então, 80 anos tem que realmente ter alguns cuidados maiores. É claro que isso é um complexo geral. Por quê? Porque vai envolver não só atividade física, como também a alimentação. Essas duas coisas são muito importantes porque os grandes males desse começo de século dizem respeito ao quê? À obesidade e ao sedentarismo. E, a partir daí, as comorbidades que estão aumentando de uma maneira muito, muito, muito intensa. A partir de diabetes, a partir de aterosclerose, hipertensão, tudo isso tem muito a ver com sedentarismo na atividade física. E a gente sabe que, nessas últimas décadas, algumas coisas foram descobertas. Por exemplo, se pensava que o tecido adiposo, né, a gordura que nós temos, seria só para acomodar, para se sentar, etc., para embelezar em algumas pessoas. Houve época, né, o indivíduo que fosse muito barrigudo, muito rechonchudo, aquilo ali era até um status. Hoje a gente sabe que não é isso. E, além disso, o tecido adiposo produz uma série de substâncias, né, de hormônios que têm muita atividade, por exemplo, que a gente chama de pró-inflamatórias, que podem ser nocivas ao organismo. Como também tem uma outra, chamada, por exemplo, leptina, que é benéfica, mas a grande parte não é benéfica, é maléfica para o organismo. E chega a questão do músculo, que chegou a ser descoberto suas atividades benéficas até depois do tecido gorduroso. Então, coisa de 30, 40 anos atrás para cá que a gente está tendo esses conhecimentos. Então, tem uma série de hormônios que também são produzidos em nível muscular, que a gente chama de miocinas, que tem uma série de atividades sobre melhora da captação de glicose, melhora da ação da insulina, entre outras coisas. E a gente também tem, além disso,
uma série de substâncias hormonais que também, e outras substâncias que são liberadas na atividade física, mais conhecida possivelmente endorfinas, né, serotonina, que dá sensação de bem-estar, que dá uma suavidade maior para o corpo, o indivíduo combate mais a depressão, a ansiedade. Então, a atividade física tem uma série de atividades benéficas e, junto com a boa alimentação, isso aí realmente traz um bom estímulo para o corpo. Daí a necessidade de, pelo menos, já se falou aqui em cardiologista, também um educador físico, também, muitas vezes, um fisioterapeuta, também uma nutricionista ou um nutricionista. Então, esse quadro geral, no fundo, vão todos ser somados para o bem-estar e a saúde da pessoa. Muito bem. Doutor Remo, no caso de pessoas que já tiveram algum problema, por exemplo, nas articulações ou nos ossos, né, para a questão da prática da corrida, tem alguma orientação para essas pessoas? Isso aí vai depender da gravidade do grau da lesão que ele teve, né? Mas se for uma lesão do cotidiano que se tem, tipo tendinite, entorse, contusão, ou de sobrecarga que foi, qualquer um vai superar e vai voltar a fazer, né? É importante que esse retorno depois de uma lesão seja de uma forma gradativa, né? Porque muitas vezes acontece isso de que a pessoa não tem a recuperação de vida, né? Não tem a recuperação o suficiente, aí volta e lesiona de novo e fica aquele, sabe, assim, não se recupera o suficiente, né? Então, isso é um cuidado que cada um tem que ser. Uma das coisas que eu sempre oriento para quem começa atividade física, ou para quem muita gente que faz já e não tem essa consciência que eu vou te dizer, uma das coisas mais importantes é você conhecer seu corpo, tá? Para exercer a atividade física, quando tu conhece teu corpo, aí fica mais fácil de você saber teus limites, saber até onde você deve ir, tudo, para ter o controle disso. Tá? Isso ajuda muito, inclusive no retorno após as lesões. Existe uma quantidade semanal de dias que, no caso, né, da corrida, as pessoas consigam, ou sejam orientadas a praticar, já que é uma atividade de alto impacto, para poder obedecer também a questão de descanso, ou não tem nada a ver? Exatamente. E tem, sim. O educador físico, por exemplo, ele faz lá uma planilha de acordo com a... Você dá o feedback para ele, né? No programa montado na sua planilha, você dá o retorno para ele, a partir dali é que ele dá o seu volume, vamos dizer assim, semanal e o volume do fim de semana. Isso é importante exatamente para prevenir consequências disso, de lesões, né? Mas existe uma média, tipo 3 vezes na semana? Existe assim, normalmente esses grupos eles fazem isso 2, 3 vezes na semana, né? 2 vezes na semana e no fim de semana um longão, né? Isso aí é suficiente para você fazer uma evolução para qualquer prova, tá? Você correr 2 vezes na semana, eu não estou falando aqui ainda na musculação, estou falando corrida. Você fazer 2 vezes na semana e no sábado um longão. Isso aí dá para você programar, para você fazer qualquer prova, né? Assim, evolução. Sim. A gente falou da alimentação, mas um outro ponto importante, acredito, que é a hidratação, né, doutor João? Sim, sem dúvida nenhuma, a hidratação é fundamental. Daí tem tabelas para a idade, né, e a atividade física de quanto o indivíduo deve fazer a ingestão hídrica, né? Sim. E não precisa ser só água, principalmente água, mas também outros líquidos podem ser feitos. Agora, também só retomando um pouco isso aí que estava sendo falado, né? Sim. E que Remo já falou algumas coisas. Veja, a Organização Mundial da Saúde, 30 minutos por dia, né? Por que isso, né? Isso aqui, claro, um adulto jovem, claro que vai ser diferente conforme a faixa etária. Mas ela disse que o indivíduo deve, por semana, utilizar ou queimar pelo menos 2.200 calorias, tá? Então, se eu ando 1 minuto, eu gasto 5 calorias. Então, quando eu vou fazer isso numa semana, então, sequer, a depender, né, de 30 a 60 minutos, eu posso gastar entre 1.500 a 2.200 calorias. Isso no básico. Evidentemente que coisas a mais, evidentemente que vai ser gastos a mais. E a pessoa precisa repor isso. Então, numa atividade física, se a gente considerar aqui atividades aeróbicas, né, e anaeróbicas, aeróbicas é aquela que utiliza oxigênio, então dançar, andar, pular, tudo isso aí que exige esforço assim contínuo, né? Certo? E de, vamos dizer, um tempo mais longo. Então isso aí faz com que a gente também sue, né?
que o suor é um modo de se desidratar. Então, também tem que se repor isso. Então, os cuidados devem ser sempre tomados. Daí, se fazer algo só da própria cabeça não é muito indicado. Então, deve procurar orientação dos profissionais da saúde envolvidos na área para que se tenha um bom resultado. Entendi. E no caso, por exemplo, da questão nutricional, né? Vamos falar. Antes da corrida, né? O que é que se deve comer? Quais são os alimentos que se deve priorizar? Ou até mesmo para quem corre de manhã cedo, né? Na noite anterior, o que é importante repor para poder ter energia para gastar? Queria que o senhor desse isso aí, essas quem dicas. tem professor nessa história é nosso amigo Remo, que já faz isso com muito louvor e que tem todas as dicas possíveis. Diga aí, doutor. Olha, Linda, assim, isso é muito pessoal, tá? Primeiro, assim, quem vai fazer uma prova, seja lá de 5, 10, 21, o que for, Certo. Ele tem que fazer na prova as mesmas coisas que ele faz no treino. Tá? Se inovar, se fizer coisa diferente, pode não dar certo. Por exemplo, uma roupa nova você não deve botar, um tênis novo não deve botar. Uma vez eu me descuidei e botei um short que é a etiqueta. Fica incomodando. Eita. Você vê, um detalhe. Isso. Né? Se eu tivesse usado antes, então, isso são coisas importantes de observar. Agora, e da alimentação principalmente, tá? Alimentação, tu não pode comer algo diferente do que você faz. Normalmente, eu acabei de dizer que isso é muito pessoal. Sim. E o que eu vou dizer aqui não vale para todo mundo, não. Quando eu corro aqui, assim, de manhã cedinho, eu corro em jejum, esses 6 quilômetros, 7 quilômetros que eu faço, né? Mas isso não é o ideal, tá? É porque faz tempo que eu faço isso. Então, o ideal é que você coma de manhã uma banana, 2 ou alguma coisa assim, com aveia. Quando eu vou fazer uma prova maior, eu como isso, 3 bananas com aveia. Às vezes nunca como doce, mas eu boto um pouquinho de mel ali em cima. Sim. Banana e aveia. É o que eu como numa corrida, numa prova maior, sabe? Somente. E aí eu tomo sim, é o whey e a creatina, né? Isso aí eu tomo antes da corrida também, eu faço isso, sabe, nas provas, né? Tomo tanto whey como creatina, junto, né? Tem a questão também da proteção do sol e aí das roupas adequadas, né? Para fazer essa prática. Isso é fundamental, isso é muito importante. Roupas mais leves. Isso é muito importante, né? Aquela roupa que você consegue transpirar com mais facilidade, né? Assim, e a proteção, porque o sol da gente aqui, ó, das 6 horas da manhã você já está... Muito um sol para cada um, né? É assim, verdade. Verdade. Então, é fundamental essa proteção aí. Bom, eu quero entrar no ponto dos benefícios. A gente começou aqui o videocast de hoje trazendo, né, em linhas gerais, alguns dos benefícios, mas eu queria ir mais a fundo, doutor João, em linhas mais profundas, vamos dizer assim, quais são os principais benefícios para quem pratica a corrida? Também vai depender da idade, mas uma coisa é certa. Principalmente depois dos 30 anos de idade, Sim. a gente começa a ter, digamos assim, uma evolução orgânica, né? A gente começa a perder, por exemplo, massa muscular, massa óssea, para citar só 2 coisas, né? Então, a perda da massa muscular junto com a diminuição do desempenho do músculo, a gente chama de sarcopenia. Então, a sarcopenia é uma coisa que vai acontecendo, mas o músculo responde a estímulos, a atividade física. Por isso que também, em qualquer idade, o indivíduo pode fazer atividade física que aquela musculatura pode se reaver. E tem aquela velha questão do uso e desuso. Se eu não uso, evidentemente, vou ter mais desuso, eu vou ter uma hipotrofia ou atrofia mesmo de determinados setores. Além disso, o músculo também, entre outras atividades, libera também uma substância que ela melhora a atividade de uma entidade chamada osteoblasto, que é quem fabrica o osso. É quem faz com que o osso comece a pegar cálcio e fique forte. Também, no desuso, a gente vai ter o quê? Perda de massa óssea, que já acontece normalmente, e se a gente não fizer nada, a gente vai ter uma perda muito grande. Não à toa que os idosos, principalmente quando levam a queda, tem uma coisa chamada, que Remo conhece muito bem, fratura do colo do fêmur, né? E que os problemas que surgem daí são enormes. Por exemplo, 1 em cada 4 a 5 idosos que fratura o colo de fêmur chega a falecer 12 a 24 meses pós-fratura. É algo extremamente forte, porque os indivíduos levam uma queda com 62 anos de idade. Por alguma razão, ele falece nos 12 meses que se segue. Ora, se ele tem uma expectativa de vida de 74 anos, quanto tempo de vida ele perdeu
por conta de uma queda, muitas vezes por falta de equilíbrio, muitas vezes por uma falta de musculatura, Sim. uma sarcopenia, e faz com que aconteça um desastre desse tipo. Então, é muito importante a gente saber que tem inúmeros benefícios. Então, você também falou no início, aspecto do sistema cardiovascular. Ora, o coração precisa de muita coisa, né, para ele se movimentar. É um músculo, então também aí ele leva oxigênio para todas as partes do corpo. A gente também vai ter benefícios nesse sentido. A liberação de endorfinas, né, que vai fazer a sensação de bem-estar, da serotonina também, que também dá o bem-estar, combate a ansiedade, depressão, tudo isso, então, é no conjunto. Então, a atividade física sempre é algo a ser buscado diariamente. Eu trouxe aqui um estudo realizado pela Associação Americana de Diabetes. O estudo mostra que corredores regulares apresentam risco menor de desenvolver diabetes tipo 2. Uma das pesquisas descobriu que os homens com idades entre 35 e 75 anos chegam a ter 95% menos chances de ter a doença. O que é que explica esse percentual tão expressivo, doutor? Na hora que a gente tem atividade física, então, mais uma vez voltando, a gente libera uma série de hormônios. Certo. Por exemplo, tem hormônios que quando a gente libera, ele melhora a atividade da insulina. Então, faz com que a insulina seja mais utilizada principalmente pelo músculo. Então, em vez de ela estar no sangue, ela vai para o músculo para contração, para atividade muscular usual. Então, isso aí faz com que diminua a possibilidade dele ter uma coisa que a gente chama de resistência à ação da insulina. Então, quando eu tenho excesso de peso, principalmente de gordura, a insulina não age bem. Então, a gente perde uma coisa que a gente chama de sensibilidade à insulina diminuída. Vai levar essa resistência aumentada e cedo ou tarde chega o estado de pré-diabetes, como é um contínuo, vai terminar chegando no estágio de diabetes. Então, se eu aqui, mesmo no estado pré-diabético, eu começo a fazer atividade física, eu posso reverter para a fase normal. Por isso, é muito importante, e esses números são extremamente verdadeiros, até porque eu posso, minha família, meus 2 irmãos mais velhos eram diabéticos, eu comecei a entrar numa fase de pré-diabetes há cerca de 6 anos atrás, certo? Nunca tive assim muito excesso de peso, mas quando eu comecei a fazer pilates, a fazer uma caminhada, vamos dizer, com certa frequência, aquele meu pré-diabetes sumiu mesmo. Sumiu mesmo, e eu posso até dizer que funciona muito bem, obrigado. Tem várias pessoas perto de mim, próximas, é colega médico, que com a corrida chegou a deixar de tomar medicação para pressão. Para você ver, né? Vai diminuindo, quando vê, não está precisando tomar mais. Para você ver a importância que tem a atividade física, né? Nesse bem-estar. Né? E como João salientou aí, uma das coisas que eu acho, olha, é uma doença que a gente tem hoje no mundo, a mental, sabe? Olha, a depressão vai embora, viu? Corra que a depressão vai embora. Quem tiver depressão pode passar a fazer isso aí, ou caminhadas, qualquer atividade que seja, né? Natação, ciclismo, seja o que for, não vai ter mais depressão. E falando da corrida em si, por exemplo, aqui, né, a gente falou da questão do cenário da nossa cidade, então, a orla, né? Então causa, além da própria prática, tem a questão visual, né? Não. Para ajudar nessa saúde mental tão ambiente, presente. Né? O ambiente que é prazeroso, evidentemente, se soma às coisas boas que a atividade traz. Acaba ajudando também nas relações sociais, né? Você vai fazendo amizades, né? Acaba fazendo parte daqueles grupos. E isso ajuda também, né, doutor? Isso. Muito bem. Estudos mostram que níveis baixos de vitamina D têm relação com transtornos neuropsiquiátricos. Então, esse talvez seria mais um benefício para a saúde mental da corrida e da atividade física? Sem dúvida. É porque até quando eu faço atividade física, muitas vezes eu também me exponho ao sol, né? Sim. E a exposição ao sol é o principal mecanismo que nós temos natural para que haja a vitamina D no corpo. Tá? A vitamina D, olha, do ponto de vista imunológico, de saúde óssea, de saúde muscular, de saúde mental, ela é fundamental. Evidentemente que às vezes existem abusos. O indivíduo jovem não precisa estar tomando 200, 500 mil unidades intramuscular. Lamentavelmente, eu peguei essa semana no consultório uma pessoa que tomou 600 mil unidades de insulina no músculo, ainda passou 10 mil
diária de vitamina D. Quer dizer, isso aí realmente é um perigo. Então, a gente precisa também saber dosar que ele vai ser. Mas, voltando, então, a atividade física ao ar livre, com o acesso aos raios solares, né? Então, é muito bom para a saúde óssea, muscular e até mental. Muito bem. Bom, a gente já falou aqui alguns hobbies e algumas práticas que vocês fazem, mas chegamos ao quadro Mente Ativa. E além de conhecer um pouco mais dos nossos convidados, a gente traz o exemplo deles para estimular, inspirar você a também buscar não só uma atividade física, mas atividades no seu dia a dia que possam lhe causar, né, trazer bem-estar, trazer mais qualidade para o seu dia a dia, para a sua rotina. Então, eu vou começar com o Dr. Remo, que já disse aqui que gosta de praticar corrida, é praticante da corrida, mas, além da corrida, ele gosta de acompanhar jogos de futebol, de jogar xadrez, gamão, outros jogos também de tabuleiros, ou seja, ele trabalha muito o corpo e a mente. É isso, doutor Remo? É isso, eu lhe confesso que eu já joguei muito xadrez, sabe que tem nosso amigo Anchieta, Zé Mário, a gente tem um grupo, né, e a gente não consegue fazer tudo, né, Linda, assim, mas o jogo de futebol eu já acompanho, inclusive o meu Santos ontem subiu, né, de volta aí, ó, tá me deixou feliz ontem, estou muito. Peixe voltou a nadar, né? Pois é, exatamente. Né? E um gamãozinho, a gente brinca, isso é muito salutar, né? É legal, né? Esporte, assim, esses jogos. Ô, doutor Remo, falando da corrida, qual foi o maior percurso que o senhor já fez até hoje? Já é meio maratonista, já é maratonista? Assim, isso é um hábito que você vai fazer a prova que você quiser, tá? Então, eu costumo dizer assim, primeiro eu digo que vou fazer quando eu faço a inscrição, eu vou fazer tal prova, né? Aí tu já tem um objetivo, aí você vai trabalhar para aquilo, né? Então, quando a gente vê uma pessoa que fez um percurso maior, diz, não é longe não, se você quiser você vai fazer, né? Então, faz algum tempo que eu faço isso, eu já fiz 12 maratonas, né, de 42. 12? Esse ano eu fiz 3, sabe? Esse ano agora. Nossa. E esse ano eu fiz, inclusive, no Rio eu fiz o desafio, que é meia no sábado e a maratona no domingo. Né? Mas, assim, dessas provas, a que eu fiz, assim, mais prazerosa para mim, a mais bonita foi a no Rio, uma que saía lá da Praia da Macumba, lá o percurso antigo, que vinha todo tempo na orla. Quando a gente chegava ali no elevado do Juá, ali era metade da prova. Então, ela é todo o tempo na orla, linda. A prova foi a mais bonita que eu fiz. Já fiz prova fora daqui também, mas essa foi a mais bonita. Mas, assim, a que mais me deu satisfação, há 3 anos, eu fiz a Maratona do Rio com meu filho, meu irmão Rômulo e a filha dele. Nós 4. Os dois irmãos e meu filho e a filha dele. Então, foi fantástico a gente fez essa prova que a gente fez, sabe? Inclusive, foi a primeira maratona dela e de meu filho, né? Olha! Pois é. Muito bom. É muito emocionante, né? Então, mas é como eu estou lhe dizendo, Linda, é porque eu já fiz isso, vou fazer essa agora, 21 agora aí, né? Sim. Mas qualquer um pode fazer isso, sabe? Não vai dizer assim, mas é longe para fazer 12. Quando eu digo que fiz 12, aí a gente escuta aí colega que já fez 40, 60, enfim. Né? Então, é importante cada um fazer a sua. Algum outro desafio que o senhor quer cumprir Não, aí? eu já... Uma meta? Existia uma ultra lá na Patagônia, né? Era de 64 quilômetros. Eu queria fazer, aí tiraram, sabe? Ela agora só tem a maratona, né? Mas é uma logística meio, assim, muito frio, sabe? Assim, você tem que pensar nisso, sabe? Quem vai fazer uma prova, você não adianta só querer ir fazer como que faz o turismo, não. Você tem que pensar nisso tudo. Inclusive, para quem vai fazer a primeira prova, é isso que eu dou, uma prova maior. Escolhe um percurso bom, escolhe um canto que você vá com um grupo de amigos, porque faz o turismo também, não é só a ralação, não, né? Chegar lá, você... Né? Então, faz o turismo para querer voltar, querer fazer de novo, né? Tem pessoas, às vezes, que se desgastam muito para fazer aquilo, aí faz um e não quer fazer mais, tá entendendo? Entendi. Porque
porque desgastou-se muito, né? Entendi. E para uma prova dessa, como eu bem disse aí, que tem a planilha para você fazer tudo isso, eu costumo dizer assim, olha, você tem 2 cantos para ralar, ou nos treinos ou na prova. Se tu não ralou nos treinos, não ficou preparado, aí tu vai fazer uma prova muito boa. Se você não se preparou o suficiente, aí na prova vai sofrer. Como eu já vi gente correndo com comprimido na mão, tomando comprimido no meio da prova, é uma loucura, né? Isso aí não existe, não tem cabimento. Você tem que correr curtindo, aproveitando, brincando, né? Enfim, a finalidade é essa. Afinal, quem corre ganhando dinheiro é esse pessoal aí da elite, né? Verdade? Os atletas. Tá longe demais. É verdade. Não interessa. Doutor João, a gente sabe que gosta de música e de pandeiro. E aí, inclusive, dentro das comemorações, minha gente, do Dia do Médico, a Unimed realizou um sarau lá no Espaço Vida, que doutor João se apresentou. Como é que foi isso? Sabe que uma pessoa que já veio aqui várias vezes também, é apaixonado por música também, nosso presidente Walter Ramalho, né? E Walter, com a esposa, né, está sendo que é uma excelente cantora. Então, foi feito tudo isso com o pessoal lá, com o Rafael, que faz parte lá da Casa do Cooperado, e junto com a Azuil, então, para fazer o sarau. E uma das coisas que ia ter no sarau, além de vinhos, exposição, né, de Ronaldo Rangel, tivemos uma série de coisas excelentes lá, também teve essa parte musical. Sim. E nessa parte musical, então, eu fui convidado para... Nós temos imagens, tá, gente? Olha aí, ó. Para chegar lá com o pandeiro e fazer o acompanhamento. Então, como eu arranho um pouco no pandeiro, levei a possibilidade de alegrar um pouco o ambiente. Aliás, dizem os japoneses que uma série de atividades físicas, né, isso faz bem, mas também dose diária de felicidade é que faz com que a gente caminhe de uma maneira bem positiva. E o pandeiro, para mim, é uma dose, eu não vou dizer diária, né, mas é uma dose de felicidade que eu não posso. E ele tem todo um gingado, viu, doutor Remo? Olha ali, ó, no pezinho também. Né? A coordenação motora, ok, né? Porque não, eu acho que não é fácil não tocar pandeiro, não. Assim, aparentemente a gente olha e diz, é fácil, mas não é não. Tem que ter toda uma sequência ali. E faz muito tempo que o senhor toca? Faz. Desde, sei lá, 10, 12 anos de idade. Nossa. Então começou ainda criança, né? E foi aperfeiçoando. E hoje profissional. Então, você chamar ele... É uma ótima atividade física, para os braços, né? Falando em atividade física, o senhor já disse também que pratica pilates. E começou o quê? 6 anos? 6 anos, há 6 anos. Quando eu comecei a ter uma glicemia, começou a querer subir para o estágio de pré-diabetes, só quando eu comecei. Certo. E aí, hoje, é uma das coisas que o senhor não abre mão. Ah, não. É dia sagrado, né? Certo? Sagrado, dia de pilates. E também o senhor é professor. Então, certamente, também deve gostar de ler. Gosta muito. E aí, qual tipo assim, de leitura? Mais coisas técnicas da sua área de atuação na medicina? Ou também romance? Ou outros temas, assim? Qual a leitura que o senhor... Eu leio tanto a parte técnica, né, até uma obrigação que se a gente não fizer isso, a gente fica para trás mesmo. E também gosto muito principalmente de autores internacionais. Um dos que eu gosto muito é Tolstói, certo? Já li vários livros dele, certo? Goethe também, né? Foi outra pessoa que me chamou a atenção. Aqui no Brasil, Machado de Assis é uma coisa. E um pouco de poesia que eu não domino bem, mas eu gosto de Olavo Bilac. Então, são coisas que eu gosto. Muito bem. Olha aí, inspire-se também a encontrar atividades e coisas que lhe deem bem-estar, lhe ajudem, lhe proporcionam a ter mais qualidade de vida, assim como os nossos convidados. Voltando para o nosso tema de hoje, falando sobre atividade física, sobretudo, principalmente corrida, queria trazer dicas e orientações para quem está nos assistindo para evitar lesões, certo? Doutor Remo, nessa pegada de prevenção de lesões de corredores, quais são as principais orientações para proteger essa musculatura? Eu vi que o senhor frisou bem a questão da musculação e tem a ver com essa prevenção. Isso é porque a musculação é aquela, pelo menos para a corrida, ela é fundamental, tá? Se você não tiver musculação, você vai lesionar no momento.
Mas, como eu bem disse, não é só a musculação. O Pilates que João salientou aí, olha, Linda, eu vou dizer, as pessoas não sabem o quanto, a profundidade que tem o Pilates. Porque, inclusive, eu estava falando, acho que hoje com a minha a professora de Pilates, né? E ela falando sobre alguma coisa assim, ela dizendo que até um preconceito masculino, tá? De Pilates, assim, que uma pessoa inscreveu o pai e disse, mas tem homem no horário tal, né? Porque, entendeu, né? Então, é importante a pessoa entender que é um exercício que você faz que é de fundamental importância. Inclusive, não só tem o Pilates leve sim ou não, viu? Você sabe, né? Tem um puxado, né? Que mais pesado. Pesado, né? Que força, sabe? Eu digo porque a minha professora de Pilates, ela dá umas puxadas lá, né? Tem vezes que eu digo, olha, eu tenho que mostrar minha carteira, tá entendendo? Peraí, vamos poupar aí um pouquinho. Mas é importante. Então, para lesão, você fazer a musculação, você fazer um Pilates, né? E não ter um calçado adequado, não precisa ser um calçado caro, sabe? É um calçado... né? E a roupa também é importante, né? E uma das coisas mais importantes também é o percurso, né? Onde você faz, tá? Você às vezes corre numa área que o ideal, né? É o asfalto, vamos dizer, que você quer aquele homogêneo todo o tempo, você não vai ter problema. Mas mesmo assim tem que ter cuidado naqueles cuscuzinhos, né? Que tem ali que você tropeça, né? Da pista, aqueles sinalizadores que tem. Ter esse cuidado tem que ter. Mas eu estou salientando isso para você, que eu quero dizer assim, ó, tem alguns pisos que a gente às vezes corre, que é aqueles tijolinhos, que não é... Isso, que não é o asfalto. Homogêneo. Então, o que acontece? Ali, o joelho da gente, o tornozelo, ele fica como um joystick, tu tá entendendo? Assim, ó, você fica fazendo isso, né? Tá? Então, não é saudável, tá entendendo, né? Então, muita gente releva isso. Eu sou exigente, eu tenho uma idade que eu não posso nem estar abusando das minhas articulações e tudo, mas vai para todo mundo isso aí. Se tu corre num terreno homogêneo, é melhor o retorno, porque aí vem o impacto, né? Sim, então, sim. E aí você evita. Aí, quando tu corre ali no asfalto, aquele boleadozinho na hora de sair para pegar água, tá? Tem que ter esse cuidado. Eu sempre oriento as pessoas, quando vai pegar água, não tomar água na hora que pega, sabe? Sair para tomar depois. Se você observar ali naquele ponto que se pega água, se solta a tampinha quando é garrafa ou copo, as pessoas às vezes desequilibram, escorrega, vem outro, bate. Então, pega e vai tomar depois, sabe? Né? São os cuidados que ajudam. Sabe? A questão do alongamento é interessante. Antes? Olha, o alongamento, outro dia eu vi aquele Drauzio Varela, né? Comentando, ele dizendo assim, olha, aqui em São Paulo, se você se levantar da cama e você for fazer isso aí, você volta para a cama, tá? Então, é muito pessoal, mas assim, o aquecimento, não é? O alongamento dinâmico, ele é fundamental, ele é muito importante, tá? Aquele alongamento, né, dinâmico. Aquele alongamentozinho paradinho, tudo, ele não se faz tanto mais assim. E eu te digo que isso é muito pessoal. Eu me alongo nos primeiros 3 quilômetros que eu faço, tá? Aí eu vou ali devagarzinho, aí vou me alongando, né? Naqueles 3 primeiros quilômetros, depois eu estou alongado. Mas o dinâmico, aqueles que faz com faixa, ou parado no mesmo lugar, como exercício com orientação do educador físico, ajuda muito, é fundamental. Aquelas corridas que você dá antes ali, sabe? É muito importante. E a postura, doutor? Até para evitar aí problema com a coluna. Sim. A postura na hora da corrida, tu vai ter uma postura que seja confortável para você, mas é importante assim, você não pode inclinar o corpo para frente, porque tem o teu diafragma aqui, ó, aquela posição que você deixa o corpo ereto assim para cima, é porque tu vai deixar teu diafragma aqui, ó, com condição o diafragma da gente, que é o músculo da respiração, ele funciona exatamente para te dar a expansão do pulmão, né? Aí se tu faz isso aqui para frente, aqui assim, tu tá diminuindo a área dele, né? Então, se você corre assim, deixa o peito um pouco para fora, aí tu vai ter uma expansão melhor aqui do teu diafragma para você respirar
Você está entendendo? Então, é uma postura que vai favorecer isso aí, né? Eu te confesso que quando tu vai subir aquela ladeirinha lá em cima ali, não dá para tu subir assim, não é verdade, né? Inclusive, outro dia, Branco, né? eu estava orientando, né? Porque tem uma mocinha dizendo assim, mas como é que você faz? Eu disse, não, você faz assim, quando você vem 200 metros antes, você já vai diminuindo o ritmo e você vai se conscientizando, eu vou para ali. Aí você vai, quando chegar lá, no ritmo que você diminuiu, você vai conseguindo ir. Se você não chegar lá em cima, aí tu vai subir 2 terços. Se você, do jeito que você vem, continuar, não vai dar certo. Né? Tá? Então, tudo isso é assim, é uma forma que você vai se equalizando, né? Mentalmente e fisicamente. Afinal de contas, a corrida ela não é só física, não, ela tem o mental. Sim, tem o mental também, né? Doutor João, a gente falou aqui também sobre a questão da alimentação, do cuidado, e eu queria lhe perguntar sobre a questão da carência de alguns nutrientes. Né? De repente, essa carência ela pode contribuir para lesões musculares também? Sim, pode. A vitamina D é o exemplo talvez mais comum que nós temos aqui. A falta de potássio é um outro, a própria falta de cálcio, né, de ferro, tudo isso contribui para que a gente tenha menor performance muscular. E isso aí realmente o músculo é que vai dar o equilíbrio, vai dar força, disposição para a gente. Mas Remo aqui deu até um testemunho, né, sobre a professora dele, né, que exige em determinadas ocasiões. Eu quero dizer aqui também a minha professora Renata, que agora ela não vai ouvir mais nenhuma reclamação minha quando ela estiver exigindo de mim, que eu reclamo, né? Mas eu estou vendo agora que eu não sou só. Olha aí. Minha professora, Viu? Então, realmente, uma boa alimentação com todos os nutrientes. Certo. Por isso que a nutricionista também faz isso muito bem, faz o levantamento de como é que está a alimentação do indivíduo, como é que está o aporte, né, não só de macronutrientes, mas também dos micro, de vitaminas, sais minerais, e a partir daí, às vezes, precisa até de alguma suplementação, como, aliás, não é, pode ser muito bem. Tem jovens que, às vezes, precisam de suplementação, tem outros que fazem até exagero, e a gente sabe que exagero sempre acontece, principalmente com o uso atual de anabolizantes, né, que é feito de uma maneira indiscriminada, tanto por homem como mulher, e, aliás, até mais no sexo feminino agora, porque estão usando cada vez anabolizantes extremamente potentes, com repercussões negativas extraordinárias, e que a gente precisa combater esse tipo de coisa. Por isso que tem até um movimento nacional chamado Bomba, Tô Fora, justamente alertando sobre isso aí. Então, qualquer um pode entrar, Bomba, Tô Fora, que vai dar uma série de dicas sobre isso, porque o que existe de exagero na tomada de anabolizantes realmente é uma coisa muito séria. Doutor Remo, o que é fratura por estresse? Pois é, Linda, olha, outro dia, há uns 6 meses, eu tratei de um colega que teve uma fratura de estresse num ponto que eu nunca tinha visto. Olha, eu estou fazendo agora 44 anos de formado. Né? Então, foi uma fratura de estresse na coxa em cima, perto do colo do fêmur, aqui em cima, no terço médio do fêmur. Porque ela é frequente na fíbula e frequente principalmente no metatarso, sabe? Então, essa fratura de estresse é uma fratura que ela não acontece de impacto direto, assim, não é a queda, não foi um trauma direto. Certo. Ela é cumulativa, tá? Então, assim, às vezes a mulher, até com um sapatinho alto que ela anda sempre naquele sapatinho alto, ela às vezes tem uma fratura de metatarso provocada fratura por, a gente chama de estresse. Essa fratura de estresse, muitas vezes a gente diagnostica ela já quando ela está se reparando. Para você ver, o paciente tem dor e não sabe o que é, porque ele não teve uma pancada, não caiu, né? E do mesmo jeito a corrida, vai. Aí quando você procura o médico, às vezes faz a radiografia, aí já tem a reparação óssea, já está começando a fazer o calo ósseo, tá entendendo? Então ela é muito frequente nos metatarsos lá embaixo, onde você faz o apoio maior do pé, né, que tu faz na cabeça do metatarso, depois o calcanhar, né, aquela pisada que dá, não é isso? Então, eu me lembro bem, só salientando esse aspecto que você está dizendo, que tinha um professor meu, né, muito, muito bom, muito preparado, amigo meu, mas ele dizia assim, Remo, abra a passada. Abrir a passada é para correr mais rápido, abrir a passada, tá? Certo. E aí eu andei fazendo isso um pouco, sabe? E vi que não ia dar certo para mim, né? Não dá certo porque quando você abre a passada, esse aspecto de forçar o metatarso na hora que tu pisa vai ser maior. Esse impacto você vai cobrar mais de você.
Então, existe a forma de você correr ou abrir na passada, ou você aumentando a frequência, que é correr assim, ó, é como eu digo assim, a galinha não corre assim, né? Com assim, isso, né? isso. Quem corria assim era pretinha, sabe? Aquele perninha pequena, tu pega esses quenianos aí que correm, a passada dele dá umas 5 da minha, tá entendendo? E a minha é essa assim, ó, como é de pretinha, como é da galinha, tá? Vou para todo canto, tá entendendo? Mas abrindo a passada não deu certo para mim. Entendi. Então, vale para observar isso aí, porque você pode vir desencadear uma fratura por estresse, que é uma fratura decorrente de acúmulo de pressão, né? Acumulativa. E qual o risco da automedicação no caso de lesões? Isso aí não só de lesão, mas na medicina de uma forma geral, né? Não tem cabimento, né? Hoje em dia, o doutor Google está tomando conta aí, né? E aí, assim, você lê um pouquinho e acha que já tá apto, né? E começa a sair... Aí as consequências é de risco, né? Você não trata, mascara, né? E depois quer começar a tratar, já não deu certo, que começou com dose errada, e, enfim, não tem cabimento, né? Hoje é preciso que cada um assuma, assim, a consciência de que sabe a hora que precisa procurar um profissional adequado, né? Para tratar, né? No caso de corridas, assim, né, esses longões, né, como 10 quilômetros, 15, 21, uma meia maratona, que é um caso de uma atividade mais intensa. Qual a importância do repouso, do descanso também? Olha, Linda, tem um termo bem adequado para isso, que diz assim, ó, o teu desempenho, ele depende da tua recuperação, tá? Então, não adianta só você estar musculação, pilates, corrida ali, tudo, e chegar na prova estar cansado. Então, você tem que fazer tudo isso que a gente disse que precisa ser feito, mas você precisa estar descansado para no dia acontecer, né? E eu tenho vários exemplos de colega, um menino, turma mais jovem aí, que às vezes o pessoal vai por isso, corre muito, quer correr aquele pace que não é dele, né? Aí não vai dar certo nunca, né? Então, eu sei de vários que fez inscrição para maratona e não termina, tá entendendo? Não me interessa, porque forçou, né? Quebrou porque forçou, foi correr um treino que não é dele, um pace que não é dele. E quando o senhor fala de descanso, é o que? É sono, é dormir, durante a semana ficar atento às atividades, né? Que antecedem essas provas. Hoje, eu costumo dizer que a dormida, ela é tão importante quanto a comida. Você não imagina, sabe? Quanto a dormida, ela é importante, né? Quanto à alimentação. Você nessa dormida, principalmente naqueles primeiros horários antes da meia-noite, que você repara os hormônios, tá entendendo? Do teu organismo. Isso é fundamental para você estar bem. Não adianta você só fazer tudo isso aí se você não tiver uma reparação de sono, né, para fazer acontecer. Muito bem. Estamos chegando ao fim desse episódio. Queria muito agradecer a participação de vocês e deixar aqui o espaço para aquele último recado para quem está nos assistindo nesse momento. Eu gostaria só acrescentar um pequeno detalhe que você falou aí, que Rino também falou, sobre o uso de anti-inflamatórios, né? Principalmente anti-inflamatórios não hormonais, que claro que tem benefícios, deve ser bem usado, mas também existe exagero, existem problemas também de efeitos colaterais, principalmente digestivos intensos. Questão de úlceras, entende, que acontece, e é preciso ter muito cuidado para se usar isso, cada um se automedicar e levar a problemas bem mais sérios. Mas eu creio que, de qualquer forma, a mensagem que, de qualquer forma, pode ser feita é que a atividade física, mais uma vez, pode ser feita em qualquer idade, evidentemente, claro, vendo em qual idade, qual atividade, intensidade, etc., que deve-se procurar sempre pessoas profissionais da área para fazer isso e saber que ela sempre é benéfica, tá? Isso aí tendo na cabeça. E que tem que se ter, de qualquer forma, um certo tipo de vontade de fazer e que se seja realmente educado para fazer. Então, fazer hoje, fazer daqui a uma semana, realmente não fica bem. Outra coisa, é o caminho todo dia. O indivíduo anda 10 metros, enquanto um colega passa meia hora conversando. Depois vai dizer que andou 35 minutos. Não foi isso, né? Então tem que também ter uma coisa que tenha uma certa vitalidade no seu dia a dia para ser feito, tá? Então eu quero que
pelo menos todos aqui saibam que a atividade física sempre é benéfica para o corpo, para a mente e até para o espírito, e que se não começou, comece logo agora. Inclusive, vamos ter uma maratona, né, que tem um percurso só de 1 quilômetro. Já pode ser um bom começo. É verdade. Muito Aí. bem. Mais uma vez, convidar vocês para no dia 1º estar junto conosco, aí nessa corrida, nessa prova. E o convite vai principalmente para vocês que não fazem atividade física, né? Esse podcast, esse momento aqui, foi para estimular isso. A gente quer que realmente, e até muitos colegas, Linda, a gente Sim. sabe que tem muitos colegas que não fazem atividade física e o quanto é importante isso. Então, vai aqui o alerta, assim, nunca é tarde para começar, tá? Então, que mude de hábito, né? Faça disso um hábito, tá? Um abraço a todos, uma vez, obrigado ao convite, viu? Obrigada, eu que agradeço a participação de vocês, agradeço a sua também, dizendo que dia 1º de dezembro, tá? Nossa corrida da Unimed João Pessoa aqui na orla da capital, com os percursos de 5 quilômetros, 10 quilômetros e 1 quilômetro também, para que toda a família possa participar. Acesse unimedjp.com.br/Corridas Unimed e faça a sua inscrição. E a gente volta aqui no nosso videocast na semana que vem com mais conteúdo para você ter mais saúde e mais qualidade de vida. Até lá!